mitologia grega é uma das mitologias mais famosas e mais conhecidas do mundo, sendo o principal material de origem para várias séries, jogos, filmes e animações. Ela contém grandes histórias fantásticas e um universo mitológico muito rico e diverso entre si. Mas, será que a mitologia grega é tudo isso mesmo? É só na escrita ou em poder que ela se destaca? Nesse vídeo, eu irei escalar a cosmologia da mitologia grega e categorizar o tier que ela se encaixa. Mas antes, eu darei um aviso muito importante. A mitologia grega nunca foi concebida para ser vista como um cânone na forma como a entendemos hoje, com todas as histórias apresentando elementos consistentes entre si, mas sendo fundamentalmente apenas contos isolados. Por esse motivo, contradições e conflitos serão ignorados em favor do que é mais consistentemente aceito nos mitos e pelos gregos da época. A mitologia grega e sua cosmologia são amplamente influenciadas pelos gregos da época e o objetivo principal da mitologia é descrever o mundo ao seu redor, o que significa que as crenças que eram comuns na época para os gregos podem ser aplicadas à mitologia grega com base no fato de que essas crenças teriam se infiltrado na mitologia e refletido o que era considerado verdadeiro na época. Aviso dado, vamos começar. Antes mesmo de começarmos a falar sobre qualquer um dos deuses olímpicos, precisamos falar sobre a estrutura do próprio universo grego. Caos. O primeiro ser a surgir foi o caos, o abismo escancarado. Depois veio Gaia, a terra. Depois o Tártaro, o abismo. Depois Eros, o próprio amor. O caos é um vazio primordial ou escuridão sem forma que foi descrito como infinito em tamanho, sendo chamado de ilimitado e ilimitado. Não se sabe ao certo onde exatamente reside o caos. Alguns autores o confundem com o ar inferior, o ar que os mortais respiram. Hesíodo afirma que o caos está entre Tártaro e o submundo, já que os titãs estão aprisionados em Tártaro e aparentemente habitam além do sombrio caos. Sêneca confunde o caos com Érebo, a personificação da escuridão que existe no submundo. Então o caos é um vazio infinito que está abaixo do submundo e acima de Tartarus, abaixo do éter e acima da terra, ou faz parte do submundo. Tártaro. O Tártaro é um poço escuro e sem vento, bem abaixo da terra, usado como prisão e local de punição para os inimigos dos olimpianos. A que profundidade, você pergunta? Uma bigorna de bronze, ou bronze, levaria 9 dias e 9 noites para alcançá-lo, se caísse da terra. O Tártaro também é cercado por uma cerca de ferro ou bronze, e à noite, e uma soleira de latão. Poseidon foi quem construiu aquela cerca e o Tártaro também foi descrito como sendo nebuloso e úmido. Érebo e o submundo estão bem em frente aos portões do Tártaro. Tartarus é basicamente uma cúpula invertida abaixo da terra, enquanto o céu é uma cúpula acima da terra. Portanto, o Tártaro é um dome escuro, úmido, sem vento e enevoado abaixo do submundo, cercado por um portão. A terra é onde Urano e os Tártaros se encontram. Oceano. Oceano é o deus titã do mar que circunda a borda da terra e também é cercado por Ponto, o deus primordial do mar. Ele foi descrito como refluxo, ou seja, ele retorna para dentro de si mesmo em um círculo ao redor da terra. Isso significa que a terra é circular. O oceano também deságua no mundo inferior e circunda o próprio Elísio, um lugar no mundo subterrâneo onde habitam heróis mortos. Odisseu navegou pelo oceano para visitar o reino dos mortos. Ele também foi descrito como de fluxo profundo por desaguar no mundo subterrâneo. O oceano também deságua em 9 rios diferentes, incluindo o rio Estige e o mar. Ponto. O sol, a lua, o amanhecer e as constelações nasciam e se punham no oceano. À noite, Hélio, o sol, percorria os confins setentrionais do oceano para alcançar seu palácio dourado e seu local de nascimento no oriente. O oceano também abrigava Hesperia, a ilha noturna no extremo oeste que continha o suprimento divino de maçãs douradas e ambrosia, e onde o titã Atlas sustentava o céu. Algumas fontes afirmam que ela ficava além do oceano. Na porção norte do oceano fica Hiperbórea, a terra da eterna primavera e da raça sagrada de Apolo, os hiperbóreos. Provavelmente, era o que os gregos consideravam os povos germânicos. Submundo grego. A localização do submundo grego é complexa. Alguns mitos o situam em torno de oceano e, portanto, da terra. Até mesmo os Campos Elíseos, o local de descanso final dos heróis mortos encontrados no submundo, estão localizados em oceanos como uma ilha ou série de ilhas. Alternativamente,
E mais comumente, o submundo está localizado diretamente abaixo da Terra e muitos heróis são mencionados como aqueles que descem quando morrem ou podem morrer. Hades, o submundo tem um portão e, surpresa, surpresa, Cérbero guarda. O submundo é descrito como nebuloso e escuro. As almas se libertarão de seus corpos na morte e flutuarão para o submundo. Para passar pelos portões do submundo e do rio Stygian, eles precisam ser enterrados adequadamente. O local de descanso final das almas neutras são os campos de asfódelos. Um asfódelo é uma planta comestível que os gregos consumiam como último recurso. Gaia. Gaia é a personificação da Terra e representa a Terra. Acreditava-se que ela fosse um disco plano com uma cúpula celeste acima e outra abaixo, parecendo uma espécie de ovo cósmico. A Terra é descrita como não tendo limites e sendo ilimitada. Porém, é mais provável que isso seja horizontalmente infinito, e não verticalmente, devido ao Tártaro ser o limite inferior da Terra. Urano. Urano é a personificação do céu. Ele, é claro, repousa sobre Gaia como uma cúpula de bronze e é sustentado por Atlas, ou pilares de prata do submundo. Urano também é coberto de estrelas e é chamado de estrelado. Pontos. Ponto é a personificação do mar, nascido de Gaia. Não se sabe exatamente onde Ponto fica na mitologia, mas é interessante que ele seja descrito como ilimitado. Éter. Éter é o deus primordial do ar superior. Ele fica entre o domo celeste de Urano e a atmosfera mortal de Gaia. Sua cor é azul brilhante e fica obscurecido quando Nix passa abaixo dele todas as noites. Isso resume tudo. O universo grego consiste em uma terra infinita e plana, cercada pelo rio Oceano, com o mar infinito. Localizado em algum lugar. O submundo fica abaixo da terra ou circunda o oceano. Abaixo do submundo está o Tártaro, o poço em forma de cúpula. Acima da terra, abaixo do submundo ou parte dela está o caos, o vazio infinito. Acima do ar, caos está o éter, o ar azul brilhante, e acima dele está o domo estrelado e bronzeado, Urano. Natureza dos deuses. Agora que já falamos de cosmologia, chegou a hora das coisas interessantes. Na mitologia grega, existe uma grande variedade de imortais com diferentes esferas de influência e de diferentes gerações ou classificações. Os deuses mais antigos são os protogenoi, os primogênitos. Aulas. Eles são a maioria dos deuses listados na seção de cosmologia e moldaram e compõem o universo grego antigo. Alguns eram seres completamente abstratos ou não humanoides, como Urano, que representava literalmente o céu, e Gaia, que representava literalmente a Terra. Alguns eram humanoides, mas ainda eram a personificação literal de seus respectivos elementos. A próxima geração de deuses foram os titãs, os que se esforçavam. Depois que Cronos castrou Urano e seus 4 irmãos, ele governou o cosmos em uma época chamada de Era de Ouro. Existem 2 tipos de titãs, os titãs mais velhos, que eram filhos de Urano e Gaia, e os titãs mais jovens, que são filhos de alguns titãs. A maioria dos titãs são antropomórficos, com exceção de Hélios. O próximo grupo são os daimones, os espíritos divinos. Eles são personificações de conceitos e do abstrato. No entanto, são diferentes dos protogenoi, pois não personificam objetos físicos reais e não são tão antigos quanto os protogenoi. O próximo grupo são os gigantes, os nascidos na Terra. Gigantes são, naturalmente, gigantes e geralmente têm uma aparência muito feia ou assustadora, como os centuriões e os ciclopes. Nem todos os gigantes são deuses, alguns sendo semideuses, como Polifemo, e alguns sendo completamente imortais, como Anteu. A próxima classe são os deuses menores diversos que não têm muito domínio sobre o cosmos. Isso inclui as ninfas, as deusas menores da natureza, os tritões, os deuses menores do mar, os sátiros, os deuses menores da fertilidade da natureza, e vários outros deuses rústicos, do mar, da natureza, tônicos e do céu. O mais fraco dos grupos são os semideuses. Semideuses são descendentes de mortais e Theoi, que geralmente se tornam grandes guerreiros ou reis. Semideuses são geralmente muito mais fortes do que os mortais comuns, embora nem de longe se assemelhem a um deus de verdade, com exceção de Hércules. Um aspecto interessante dos semideuses é que, como são meio mortais, meio deuses, suas almas também o são. A parte mortal da alma de Hércules vai para o submundo, e sua parte imortal ascende ao Olimpo depois que ele faz seu filho queimar sua metade mortal em uma pira. No entanto,
Isso pode não ser verdade, já que Demofonte de Eleusis, que era um humano completo, teria sua parte mortal de sua alma queimada por Deméter, mas foi interrompido por sua mãe. Ele pode ter se tornado meio imortal por ter sido enfeitiçado com ambrosia, e a ambrosia tem propriedades deificantes que explicarei mais tarde, enquanto Hércules já havia nascido um meio-deus. O último e mais famoso grupo é o dos Olimpianos. Os Olimpianos são os deuses que chamam o Monte Olimpo de lar e presidem muitos aspectos da vida humana. Embora os 12 principais deuses olímpicos vivessem no Olimpo, havia outros deuses e deusas, como Dioscuro e Asclépio, que eram considerados olimpianos. Essas classes geralmente se sobrepõem, então espere ver alguns titãs ou daimones que são olímpicos. Imortalidade. Um tema comum entre esses deuses é a imortalidade. É a única característica que os conecta e talvez os defina como deuses. Eles são constantemente chamados de imortais. Os deuses têm imortalidade tipo 1 por padrão, mas a maioria das pessoas acredita que eles têm regeneração devido à história singular de Prometeu e seu fígado se regenerando todos os dias ao ser bicado. É mais provável que eles tenham imortalidade tipo 1 e 5 e nenhuma regeneração. A regeneração de Prometeu provavelmente fazia parte da punição que Zeus lhe deu. Na batalha, Tifão arrancou os tendões de Zeus e fez com que Hermes e Agapan os roubassem de volta e os colocassem em Zeus para que ele pudesse lutar novamente. Quando Ares foi ferido pela lança de Diomedes, ele teve que recuar para o Olimpo para ser curado pelo médico dos deuses, Pião. Heracles atirou em Hades, que teve que ir ao Olimpo para ser curado por Pião. Ele também atirou no peito de Hera com uma flecha de 3 pontas, e sua dor nunca pôde ser aliviada. Hércules feriu Ares na coxa e seus filhos Fobos e Deimos o levaram de volta ao Olimpo, provavelmente para ser curado. Diomedes feriu Afrodite no pulso e ela recuou para o Olimpo para ser curada por Dione. Perseu transformou Atlas em uma montanha e Atlas não se recuperou disso. Existem outros mitos, como de Zeus tendo a cabeça aberta por Hefesto e o de Urano sendo castrado, que são ambíguos quanto à regeneração ou cura. O único mito que encontro em que um deus regenera o dano é o de Prometeu. Mesmo assim, é possível argumentar que Zeus o cura todos os dias. Acho que a imortalidade deles deveria ser alterada para os tipos 1 e 5 e não deveria ter regeneração. Limites. Embora os deuses sejam incrivelmente poderosos e governem o universo com grande autoridade, eles têm alguns limites. Um deles é o tempo. Para os gregos e romanos, o tempo era algo irreversível e estava destinado a acontecer. Basicamente, os deuses não podem enganar o destino, exceto Zeus, Orfeu e Thanatos. Isso se chama fatalismo. Apolo não conseguiu salvar um seguidor devoto porque não pode mudar o destino. Zeus. Agora que já sabemos toda a cosmologia da mitologia grega, a imortalidade e as limitações dos deuses, vamos agora escalonar Zeus. Zeus, o rei dos deuses, um olímpico, usurpador dos titãs, conquistador de mulheres e homens, e o mais forte dos deuses, exceto Nix e Caos. Zeus é descrito como o mais forte dos deuses, e até Poseidon admitiu isso. Ele apenas balançando a cabeça abalou o universo. Quando não estava se segurando, seu relâmpago era descrito como a terra e o céu se unindo e até mesmo o caos era perturbado por isso. Seus raios podem criar fogo para derreter o universo e destruir os gigantes. Zeus está ciente de tudo, tudo vê e não é possível enganá-lo. Pode inundar a terra. Pode impedir que o sol, a lua e o amanhecer se movam. Pode controlar a própria necessidade. Zeus é onipresente. Uma fonte afirma que ele derrotou Tifão e Gaia ao mesmo tempo. Transformou Órion em uma constelação. Semele foi queimado até a morte ao revelar sua verdadeira forma ela como luz. Na Titanomaquia, uma guerra entre os titãs e os olimpianos da qual Zeus fazia parte, seus confrontos fizeram o mar sem limites ressoar e os seus gemerem e tremerem. Sacudiu as águas e os seus durante a batalha entre os gigantes. Zeus ressuscitou e concedeu imortalidade ao filho de Eus, Menon. Zeus matou Faetonte, filho de Hélios, o deus do sol, e Climene, deusa da fama, quando ele levou a carruagem solar de seu pai para perto da terra e quase a destruiu. Isso é impressionante, já que os deuses são supostamente imortais. Zeus envia os titãs e Tifão para Tártaro. Para vocês, com base em todas as informações fornecidas nesse vídeo, qual tier vocês acham que pega a cosmologia grega? Deixe nos comentários.
Mas bem, fico por aqui até o próximo vídeo pessoal.